Olá, sejam bem-vindos a mais um módulo aí do Codifico. Esse é um módulo transversal que o nosso objetivo aqui é discutir sobre software, né? Bem, não apenas sobre software, mas vamos falar também sobre os processos de desenvolvimento de software. Vocês já sabem programar, já estão criando aí programinhas, estão desenvolvendo software, sim, essa programação faz parte do desenvolvimento de software, mas nesse momento aqui vale fazer uma reflexão mais profunda sobre esse processo, né? O que é o software, né, em si, o que não é software, que tipo de software estamos desenvolvendo aqui, o que buscamos desenvolver por meio desse treinamento no Codifico, e precisamos também ter falado do processo de desenvolvimento, para então avançar em relação à modelagem, né, especificação e modelagem de software, para concluir o processo todo, desde a ideia até o software rodando aí na web, para vocês poderem demonstrar e materializar, né, ou seja, tangibilizar, materializar a ideia de vocês na forma de um software rodando. E lembrando que o software é algo intangível, né? Então o nosso desafio aqui é bem grande de conseguir, né, materializar algo que é intangível. Mas vamos lá, bem, pessoal. Assim, de forma simplificada aqui, né, vale sempre retomar qual que é o nosso objetivo. O nosso objetivo é a criação de software. E daí a gente começa com um problema do mundo real, tem uma ideia de um aplicativo, né? Todo mundo tem uma ideia de aplicativo. Precisamos, né, transformar isso numa solução, passa por um processo de design. Então, nessa perspectiva de que começamos com um problema, uma ideia, temos uma transformação realizada por meio de um processo de design para chegar na solução. Essa solução é na forma de um sistema web, um software. Esse aqui é o processo básico que a gente está concebendo. Eu vou trazer aqui uma perspectiva para vocês ainda, de uma perspectiva criativa. Vamos fazer, então, um processo criativo, um processo de design criativo. Esse processo todo ele é fundamentado, né? É sempre importante lembrar que temos métodos, técnicas e ferramentas. Vocês começaram com linguagens de programação que é o básico na produção, né, de software, nos programas para poder rodar nos computadores. Vocês estão aprofundando aí mais também nos algoritmos, né, nos algoritmos e estruturas de dados, que são técnicas de programação mais avançadas para resolver problemas mais complexos. Até então, vão sendo trabalhados problemas, né, mais avançados, problemas mais complexos, mais difíceis e que requerem técnicas especiais, né, estruturas de dados especiais para resolver esses problemas. Vocês já estão sendo capazes de fazer isso. E o próximo passo, né, seria utilizar um arcabouço mais complexo do computacional, e aí você tem que ter conhecimentos de sistemas operacionais, de redes, e vão chegar a um ponto de que a modelagem, né, do mundo real, em termos de aspectos que sejam computacionáveis, né, requer ainda uma habilidade mais avançada. Aqui é um curso que vocês não vão se tornar os experts em modelagem de software ou de solução, porque isso requer anos, né, de trabalho profissional, mas aqui a gente busca sempre que vocês consigam ter todo esse percurso, né, da ideia até o software rodando. Então a gente vai aprofundar mais nessa questão, nesse processo todo aí, e precisamos, para poder aprofundar, ter esse fundamento tanto de conhecimento técnico, prático, mas também, eu acho, nesse momento aqui, eu gostaria de fazer uma reflexão com vocês do ponto de vista conceitual. Então, para poder avançar nisso aí, vamos, né, trabalhar com o nosso objeto principal, o que é software, né? Existem alguns tipos de software, é importante ter essa definição do que é software aí. Para trazer essa definição, eu utilizei o ChatGPT, que hoje é a inteligência artificial, né, atualmente mais moderna que nós temos disponíveis, que consegue consolidar um volume muito grande, né, de definições, mas a gente sabe que ele é imperfeito. Então eu utilizo o ChatGPT e mostro e acrescento um elemento aqui fundamental para a gente que trabalha com desenvolvimento de software, né? Do ponto de vista da engenharia de software, é fundamental esse outro conceito. Do ponto de vista leigo, tanto faz, a primeira parte que o ChatGPT apresenta é suficiente. Mas para nós aqui que somos profissionais da criação de software, é muito importante entender o finalzinho que eu vou acrescentar aí. Então vamos lá à definição do que é software. Software se refere a uma coleção de programas, dados e instruções que permitem que um sistema de computador execute tarefas ou funções específicas. Essa é a definição do ChatGPT. O que eu faço questão de acrescentar aqui é o que está em todos os livros de engenharia de software, que além, né, dessa coleção de programas aí, ou de dados, a documentação associada ao desenvolvimento do software também é software, certo? E, pessoal, fica aí como sugestão para vocês procurarem livros de engenharia de software. Eu vou dar uma referência aqui no final para vocês de livro de engenharia de software moderno.
dá uma olhada nessas definições, porque é fundamental entender. No curso de Ciência da Computação a gente aprofunda um pouco mais, a gente faz uma reflexão mais teórica sobre o que é software, definições de software, implicações dessas definições de software, mas é fundamental agora reconhecer que a documentação do software também é parte de software, e essa especificação e modelagem do software que vamos aprender, isso será parte do software que está sendo desenvolvido. Além disso, é importante ainda reconhecer que o software, né, existem diversos tipos, né? Se fala muito, quero um aplicativo, um app, será que um app é um programa? Será que todo software é aplicativo? Bem, todo aplicativo, né, que está rodando no seu celular é um software, mas nem todo software é aplicativo. Para diferenciar isso aí, a definição do ChatGPT que ele traz também, que tem um software de sistema, que é o software responsável por gerenciar o hardware do computador e fornecer uma plataforma para execução do software de aplicativo. Então, assim, em outras palavras aqui, simplificando para vocês, é um software que tem como usuário outros softwares, né? Então, é aquele ambiente computacional que seu software aplicativo vai estar rodando. Então, esse é o software de sistema. Não, a gente não está interessado aqui em fazer software de sistema, né? Pode até ser que seja o caso de algum de vocês tenham que fazer software de sistema, mas nós estamos mais interessados aqui no software aplicativo, que é o software que tem o usuário final, o usuário humano real ali utilizando no final. Então, o software aplicativo é projetado para realizar tarefas ou aplicativos específicos para os usuários. Ele serve a vários propósitos, como processamento de texto, navegação na web, e-mail, jogos, design gráfico e muito mais. Então, entenderam? Quando a gente fala de app, de aplicativo, tive uma ideia de um app, é um software, todo aplicativo é um software, mas nem todo software é aplicativo. Todo programa é um software, mas nem todo programa é um aplicativo. Pode ter programa que é do sistema, né, voltado para o sistema. Bem, eu ainda gostaria sobre essa questão de referências aí, deixo aqui no canto para vocês, uma referência que é importante quando a gente fala de conceituação. Foi organizado, né, no mundo todo um compêndio, né, um livro que traz todos os conceitos relacionados ao conhecimento, assim, uma compilação de conhecimento, do corpo de conhecimento da área de engenharia de software. E aí é chamado esse livro de Software Engineering Body of Knowledge. Tá o link aí, vocês podem baixar, e aí tem lá. Mas não é um livro didático, não é um livro voltado para aprendizagem de engenharia de software, é um livro que reúne conceituação, né, reúne o corpo de conhecimento relacionado à área. Por livros didáticos, a gente já tem outros tipos de livros aí para vocês podem utilizar, e aqui nessa apresentação eu tento sintetizar esse conhecimento de vários livros, de várias perspectivas, e aqui um exemplo do ChatGPT, ele vai utilizar algumas outras definições também, para de forma mais objetiva, mais pragmática, mais direta, vocês tenham um conjunto mínimo aqui de conhecimento para poder conseguirmos avançar na definição de processos, e que esse processo, eu vou passar para vocês um processo de perspectiva criativa, que vocês consigam utilizar aqui no nosso curso. Para falar de processo, temos que falar de ciclo de vida de um software, né? Então, o software é o nosso objeto de interesse aqui. O software, ele tem um ciclo de vida. Da definição aqui, é bom saber o nome em inglês, é o Software Development Life Cycle. Então, o ciclo de vida de um software, o ciclo de vida de desenvolvimento do software, é um processo sistemático que descreve as etapas pelas quais um software passa, desde sua concepção inicial até sua descontinuação. Esse ciclo é projetado para orientar e controlar o desenvolvimento, manutenção e atualização do software de forma organizada e estruturada. O SDLC é essencial para garantir a qualidade, a eficiência e a entrega bem-sucedida do software. Embora existam várias metodologias e modelos diferentes de SDLC, a maioria deles segue etapas fundamentais semelhantes. As etapas comuns do ciclo de um software são as seguintes. Eu não vou ficar lendo isso aí, vocês tem muitos modelos também, só destacando, trouxe a figurinha aí para sintetizar. Veja que a figurinha, ela tem o quê? De 1 a 6, tem 6 etapas, e aqui que o ChatGPT dá, ele tem 8 etapas, né? A questão do levantamento de requisitos e análise aqui, ele até tem uma diferença, aqui teve descontinuação, aqui não tem, aqui só parou na manutenção, então tem esses detalhezinhos aí, essas diferenças, não vão ficar entrando nisso aí não, porque a gente vai trazer uma perspectiva aqui um pouco mais pragmática, voltado para um design criativo. Então a gente não vai contemplar, assim, não vai ficar entrando em detalhes, mas é importante saber que existe diferentes perspectivas, e, por exemplo, quando vocês forem trabalhar em empresas, é importante saber qual que é o ciclo do software, né, de desenvolvimento de software que está sendo utilizado na empresa. Se vocês tiverem que utilizar criar a empresa de vocês, a startup de vocês, aqui a gente vai passar uma abordagem pragmática para vocês, tá ok? Só uma nota aqui, né, para não deixar de passar, é importante lembrar que o ciclo de vida do software pode ser iterativo ou incremental.
em algumas metodologias de desenvolvimento, como Agile DevOps. Nessas abordagens, as etapas podem ser repetidas ou adaptadas para permitir feedback contínuo e melhorias ao longo do tempo. Eu vou explicar melhor o que é essa questão do iterativo e do incremental. Veja que o incremental é fácil, é como se cada uma dessas atividades fosse realizada uma após a outra. Aí você poderia pensar, mas o ciclo então chega aqui no final, eu volto e posso recomeçar o ciclo. Sim, isso aí seria um iterativo mais simples, mas na verdade a gente é um pouco mais complexo do que isso aí. E aí vale a gente aprofundar a questão mais sobre os processos, que é o que a gente vai fazer aqui mais à frente. Bem, pessoal, para discutir aí, para começar a discutir essa questão do iterativo, sobre os processos, vou trazer um processo muito antigo aqui para servir até de repertório para vocês, o PDCA. Então, inspirado no método PDCA, que ele tem 4 etapas e ela é interativa, eu vou explicar para vocês como seria um processo de desenvolvimento de software. A primeira etapa é o planejar, né? Você vai ter que entender qual que é o problema que está sendo ali endereçado, tem que ser resolvido. A segunda etapa é do P de planejar, D de desenvolver, né? Vai ser realizado o design de solução. Originalmente, o PDCA ele propõe que sejam apresentadas diversas soluções concorrentes para o mesmo problema, para que seja possível avaliar essas diversas soluções e escolher a melhor solução proposta. Em software aqui é muito caro ficar fazendo designs concorrentes, então a gente vai ter algumas propostas de design e vai convergir uma dessas propostas e depois avaliar se essa proposta resolve bem o problema. E aí, se resolveu bem o problema, tá ok, tá resolvido. Se não, você volta o ciclo novamente, entender o que não ficou bem resolvido e aí propõe um ajuste de design para resolver aquele problema. No PDCA, né, tem essa questão aí de escolher a melhor solução das que foram propostas, né, de acordo com a avaliação. Você consegue verificar, né, o C de check, você verifica qual que é a melhor solução e aí aplica aquela decisão que foi verificada ali como sendo a melhor. Então tem esses já pequenos ajustes aí, acho que só uma reflexão rápida para vocês entenderem que pode ter diversas perspectivas. Vamos trazer aqui uma perspectiva da área de design, aí tem o pessoal do Design Thinking, e eu vou explicar mais à frente aqui o diamante duplo deles. E o diamante duplo inspirou outras metodologias, e tem o Design Sprint, o pessoal lá da Google usa bastante. Em 5 dias você propõe um processo de inovação, né, baseado em software. Então é um processo, para quem está buscando inovação, a empresa é fantástico, tem vários hackathons que utilizam isso, esse processo de Design Sprint. A gente pode fazer ajustes também para ter uma perspectiva mais ampla, e eu vou fazer aqui, mostrar um pouco mais de reflexão com vocês sobre a interação desses processos com outros processos de mais longo prazo que a gente pode utilizar, relacionado com métodos ágeis, e fundamental para vocês saberem aí sobre, se querem saber de onde vêm esses métodos ágeis e o que está por trás deles, né, a filosofia por trás dos métodos ágeis. Temos o Manifesto Ágil, e esse é o link, qualquer um pode entrar e ver. Isso começou para resolver problemas, né, para resolver questões específicas da indústria de software, gerenciamento de indústria de software, que hoje, pelo fato, né, de ter sido muito bem sucedido, foi expandido para várias outras áreas. Já se fala da área de gestão ágil, indústria ágil, Agile tem todo canto, mas originalmente vem desse manifesto ágil aí, vale checar. Bem, então, PDCA. Sobre o processo criativo que eu falei, que a nossa abordagem aqui ela é muito voltada para esse processo criativo, para inovação, geração de inovação. Então temos aqui o diamante duplo, que é uma proposta aí do British Design Council, do Reino Unido, e ele organiza o processo de design do problema até a solução em 2 etapas bem definidas, que eles chamam de 2 diamantes. O primeiro diamante está relacionado a pesquisar, analisar, sintetizar, a entender o problema. Então, o primeiro diamante é entender o problema e o segundo diamante é apresentar a solução para o problema. Então, e por que ele está em forma de diamante? É simples, rapidinho aqui para vocês. É porque quando você começa o problema, você está descobrindo o problema, você tem que estar entendendo o problema, então você vai divergir. Então, você quer reunir, você quer ampliar a sua perspectiva em relação ao problema. Então, ele é divergente. Depois que você entendeu, né, diversos aspectos do seu problema, você tem que convergir para um problema específico, porque às vezes você define escopo, né? Às vezes o problema é muito amplo, você tem que pegar uma parte dele para conseguir endereçar e propor solução. E aí você tem que convergir, né, para uma definição do que o problema tem que ser resolvido. Essa é a primeira parte, entendendo o problema, e você define qual que é o problema que tem que ser resolvido.
Na segunda parte, vem o desenvolvimento da solução, né? E no desenvolvimento da solução, você primeiro, né, vai em divergência, diversos designs competitivos, né, alternativos para poder apresentar a solução. Você em algum momento tem que escolher, porque não dá para fazer todos, né, prototipar todos. Aí você faz algumas escolhas, toma algumas decisões e converge para uma solução final. E essa solução final tem que ser avaliada. E aí tem a parte de entrega aqui no caso a gente está interessado como software, né? Então esse processo aí do diamante duplo vai servir, isso aqui que a gente vai utilizar de referência para poder explicar sobre o nosso processo criativo de desenvolvimento de software, que é as ferramentas que a gente vai utilizar, ok? Mas para não ficar só ele aqui, eu ainda vou colocar em contexto alguns outros, só para vocês terem o que? Repertório. É fundamental que vocês tenham um repertório, porque provavelmente se você for chegar numa grande empresa, eles não vão estar utilizando este framework, não vão estar utilizando este método, este processo de desenvolvimento, porque eles já têm tem outros interesses, eles não tem que ficar fazendo descoberta de problema o tempo todo, definição é um processo diferente. Mas é importante você saber, então, quando que vocês vão utilizar esse em relação aos demais, qual o contexto. Então, o que a gente vai ter no final, pessoal, é que o processo, esses diversos processos que existem, eles vão ser como uma caixa de ferramentas. Se você quiser utilizar uma metáfora aí dos quadrinhos, o cinto de utilidades do Batman. Então, essa toolkit, né, essa caixa de ferramentas aí, é importante ter esses fundamentos de design thinking, que são processos criativos, e aí eu já expliquei para vocês o diamante duplo, né? Primeira parte que é entender o problema, ou definir estratégia, e depois executar a solução, ou criar a solução. O design sprint eu não vou comentar também mais à frente aqui, dessas 5 etapas, né? Aqui, por exemplo, o diamante duplo tem 2 etapas, vamos dizer assim, tem 2 momentos com 4 etapas. E lá depois eu vou organizar tipo, em 5 etapas, né? E você pode, né? O Lean Inception é um processo, eu não vou entrar em detalhes, mas é um processo voltado assim, para organização de startups. E aí você pode combinar e tem opções, por exemplo, opção 1, você para poder gerar novas ideias, fazer um design sprint e depois para poder gerar um produto mínimo viável, que é um elemento interessante aí. A gente vai ter um módulo transversal ainda que fala sobre como organizar, fazer gestão de projetos, empreendedorismo. A gente vai talvez aprofundar um pouco mais, mas por isso que eu estou indo mais rápido nesses conceitos que se tiver assim um pouco obscuro, depois fica tranquilo que vai vir algum momento aí ter essa solução, ou então pode perguntar pra gente também. Mas eu não vou ficar entrando em detalhes, senão isso é muito conceito novo. Mas vocês já sabem o que é um produto mínimo viável, né? Uma configuração mínima de software lá que agrega valor ao cliente. Então, para ter as ideias do que eu tenho que produzir, eu vou para o Design Sprint e o Lean Inception vai me dar como resultado o MVP. Ou então eu posso pegar a opção 2 e aqui eu vou ter um Lean Inception para me dar o que é o MVP que eu preciso criar, mas ele vai me dar em forma de um protótipo que não está assim numa forma totalmente acabada para ser utilizado, né? Porque eu só estou validando ali ideias. E aí, para poder avançar na especificação do software, para ter a interface com o usuário, o User Interface aqui, vou utilizar o processo de Design Sprint. Também é possível fazer isso aí, ok? Aqui, de forma pragmática, a gente vai estar utilizando muito o diamante duplo aí. Depois eu vou passar para vocês até as ferramentas e técnicas de como utilizar diamante duplo para especificar software. Então aqui mais um exemplo, aprofundando mais aí sobre a integração de processos ao longo da criação de uma startup, né? Às vezes vocês vão querer aqui não trabalhar para outros, mas criar sua própria empresa. Então a gente pode começar aqui só para dar esse percurso todo e até vocês se posicionarem, se vocês também estiverem chegando na empresa, vocês devem trabalhar mais nesse conceito aqui do Agile, né? No Scrum. O Scrum está aqui no finalzinho, então esses métodos, esses processos, eles se conversam. Bem, então aqui bem rapidamente, o Design Thinking, né, essa parte inicial, ele é muito bom para ter ideias iniciais, para entender problemas, né, então você começa aqui com o problema do cliente, a gente tem que promover uma empatia, né, com o usuário, com o cliente, do que a gente está propondo resolver o problema dele, a gente nem sabe qual é o problema, primeiro a gente tem que entender quem são as pessoas, né, então aqui do concreto você entende quem são as pessoas, aí você faz uma empatia, um exercício de empatia com essas pessoas. Na sequência, aí já indo para um nível mais abstrato, a gente tem que definir, né, quais são os problemas que essas pessoas têm, idealizar os problemas que essas pessoas têm. E aí entra a questão do experimento que ele coloca aqui, né, que é propor soluções, e aí você vai experimentar essas soluções, e essas soluções elas são baseadas em hipóteses de benefício. Hipótese de benefício está mais próximo do concreto, mais próximo do cliente, e aí você prototipa, né, que fica entre esse concreto e abstrato,
para verificar se as tuas hipóteses, né, elas estão válidas, elas agregam valor para o cliente. E aí você vai experimentando, você está no nível muito inicial de ideias, né? Você validou algumas ideias. E essas ideias têm que ser melhor trabalhadas para poder verificar se realmente está fazendo sentido na forma de um negócio, né? Se aquilo dá dinheiro, né? Pô, pode ser uma solução maravilhosa, mas para eu poder fazer aquilo eu preciso de 10 milhões e eu não tenho 10 milhões. Então, será que faz sentido do ponto de vista de negócio? Não vai fazer, porque você não vai ter 10 milhões para poder criar a sua solução. Então, talvez você tenha que redefinir isso aí. Aí tem que, no Lean Inception aqui, bem rapidamente, a gente não entra muito em detalhe disso, você vai afinar a sua visão de produto, sua estratégia de mercado, fazer um mapeamento de onde você se insere aí. Aqui no PBB você vai definir melhor quais são as suas funcionalidades realmente que você vai conseguir desenvolver, que vai agregar valor, que faz sentido. Você vai aprender com isso, fazer refinamento. Aí tem aqui a geração do produto mínimo viável, um processo iterativo, você vai gerando funcionalidades de forma crescente, sempre fazendo reavaliação, vai mensurando o processo todo e vai refinando. Chega num ponto que esse teu processo aqui, a tua startup já está consolidada, aquilo já está na rua, você está ganhando dinheiro, então você já está num processo de desenvolvimento mais maduro. E esse processo de desenvolvimento agora ele é estruturado pelo Scrum. O Scrum é um método. E o Scrum ele trabalha com o que ele chama aqui de Product Backlog. O que é isso? O que tem que ser desenvolvido para o produto, né? Ele é estruturado nesse backlog. Aí você tem uma lista de coisas que tem que serem desenvolvidas para o seu produto. Na sequência, vai para. Aí tem o desenvolvimento ele é organizado em termos de sprints. E aí você executa a sprint, a cada sprint você tem uma review e aí você vai. Para cada sprint você vai ter um conjunto de novas funcionalidades que a sua equipe tem que fazer. A equipe implementa, no final verifica o que foi feito e o que não foi feito e reavalia o que tem que ser feito na próxima sprint. Uma ideia aqui de tempo, uma sprint vai variar de 3 a 5 semanas. Hoje em dia o pessoal trabalha até com sprint de 2 semanas. 2 semanas gera muito estresse nos desenvolvedores, né? Tem que estar sempre entregando solução, tá sempre com a corda no pescoço ali. Mas aí depende de empresa, né? 3 semanas é um prazo razoável para poder promover essas entregas, né? Esses sprints aí no Scrum. Na verdade, você está sempre entregando, assim que você terminou a sua tarefa, você entrega a tarefa ali. Mas é um conjunto de tarefas para consolidar uma entrega maior, existe esse conceito do tempo aí do sprint, aí faz parte do Scrum. Não vou entrar em detalhe do Scrum aqui não, estão levando o Scrum para várias outras áreas aí, porque o negócio é bom pra caramba. De novo, isso aí foi criado para a indústria de software. Então tá aí o processo e como esse processo eles se interagem. Aqui para a gente, né, conseguir fazer esse processo todo, de ter ideia e colocar em funcionamento, a gente vai focar mais no diamante duplo aí, nesse processo criativo. Vocês já tiveram uma boa ideia de tudo aí. Bem, deixa eu só, acho que eu já estou falando bastante aqui, só para ter uma noção de tempo aqui. Caramba, tá bom. Então, de novo aqui, só essas duas interações aqui, pessoal. O Design Thinking, né, esse diamante duplo aqui, a gente vai fazer uma imersão, uma análise, ideação, prototipagem. É isso que a gente vai focar agora nesse momento e conseguir gerar entrega. Isso aqui depois ele pode ser utilizado para gerar um backlog do produto, que aí entra no caso do framework do Scrum, né? Bem, vocês vão ter outros momentos para poder discutir sobre processos de empreendedorismo. Eu não vou ficar entrando mais detalhes não, mas eu acho que já deu um bom repertório para vocês aqui de onde se encaixa esse processo que a gente está propondo aqui de desenvolvimento de software. Vale falar um pouco mais, né, de forma detalhada, e deixo a referência aí para vocês, sobre o Design Sprint, né? O Design Sprint tem 5 etapas. Originalmente foi proposto porque 5 etapas são 5 dias na semana, né? Então na segunda-feira você faz a etapa relacionada ao entender e definir, né, qual que é o problema. E aí você tem várias técnicas que podem ser utilizadas aqui. Você vai utilizar um briefing, vai fazer um escopo, né? O briefing é uma descrição breve do que é o contexto ali onde você está trabalhando. Sempre assim, o contexto, o problema. A gente vai trabalhar com persona, depois eu vou explicar em um outro momento aqui sobre personas, que a gente vai utilizar persona e mapa de empatia, a gente utiliza para entender melhor quem são as pessoas envolvidas, né, na área, no domínio em que a gente está propondo fazer um software. A partir daí precisamos divergir, né, no segundo dia divergir, que vai desenhar, votar, defender, discutir quais são realmente as questões relevantes daquele contexto, né, daquela área, daquele domínio, para que valem a gente colocar esforço para poder propor soluções. E aí o terceiro dia é a decisão, né? A gente vai decidir o que vai ter que ser, qual é o problema que vai ser endereçado.
e quais são as soluções propostas aí para resolver esse problema. Então, as decisões do terceiro dia, então você vai resolver aí o que tem que realmente ser feito, qual que é a solução para o problema, na forma assim das hipóteses, né, na forma assim de uma perspectiva, porque a materialização dessa solução, ela vem no quarto dia, que é a prototipação. E a prototipação, ela é a criação, né, no caso do software a gente pode fazer mockups aqui, ou pode fazer wireframes, né, melhor que sejam mockups, ou mesmo se tiver condições programar o sistema funcionando assim, uma interface, uma que a gente chama de um protótipo interativo, será ótimo, né? E recrutar os participantes da avaliação, porque a última etapa, né, a etapa 5, a validação, ela é a avaliação com usuários reais, né, pessoas reais que vão testar, revisar, aprender e ajudar a decidir se a solução ela é boa ou não. Então são as 5 etapas aí do design sprint. Veja que parece muito com diamante duplo, a gente vai depois sintetizar e ficar com diamante duplo. Aqui eu acho que vale agora a gente tem que fazer o quê? Fazer uma reflexão sobre a avaliação. Aqui no caso, né, no Codifico, vocês são programadores, vocês estão aprendendo muito aí sobre como codificar mesmo a solução do software, né? A questão da avaliação é importante que vocês tenham uma noção de como fazer essa avaliação, e aqui no processo criativo vocês podem fazer a avaliação do tipo, criei o protótipo ou criei a solução, e vocês vão a campo e demonstrem a utilização dele, e vocês vão ter um retorno dos usuários, se eles estão gostando ou não, e o que eles estão gostando ou não. Do ponto de vista, né, da perspectiva da engenharia de software, a avaliação ela é realizada em termos de teste de software, e teste de software começa desde da programação básica com os testes unitários, você vai ter testes de integração, podem ter testes de desempenho, será que a solução ela consegue atender centenas de usuários, milhares de usuários, tem escalabilidade, e aí você vai ter testes para isso, né? E pode fazer também validações reais com o usuário sobre as impressões dele em relação ao software. Existe uma área da engenharia de software, né, a interação humano-computador, esse é o nome da área, interação humano-computador. E hoje em dia se fala muito sobre o termo UX, né, User Experience. Aí eles vão ter outros métodos, né, outras formas de observar esse fenômeno, né, do software sendo utilizado por um ser humano, e vai observar esse processo da interação do humano com o computador, e vai buscar entender mais profundamente isso aí. Aí a gente tem métodos, por exemplo, guias de estilo para verificar, né, se você seguir guias de estilo, seu software vai ter uma qualidade melhor. Então você pode utilizar uma avaliação heurística baseada em guias de estilo para verificar se o seu software está seguindo as boas práticas de implementação. Temos os testes de usabilidade, tem um teste muito simplesinho aí, chamado System Usability Scale, que te dá um número, né? Ele é bacana que ele é quantitativo, ele vai te dar um número, vai te dar uma ideia da qualidade de usabilidade do seu sistema, heurística de Nielsen, também muito utilizado, percurso cognitivo, tem métodos de inspeção semiótica, métodos de avaliação de comunicabilidade, tem muitos, né? Tem uma área específica aí que trata desses métodos, que é IHC. Aqui não é escopo do curso, né? Tratar disso aí, mas tem na internet, tem no Google. Depois a gente, quem sabe, pode fazer até um módulo específico de avaliação de IHC. Mas é importante vocês saberem que existe essa perspectiva, é um pouco diferente do que se trata em termos de teste de software, teste de código, né? Teste de desempenho aqui está bem voltado realmente na interação do humano-computador, e assim, numa escala um pouco mais ampla sobre a questão do uso da tecnologia, existe uma outra abordagem ainda, que trata sobre o que a gente chama, né, de modelos de aceitação e uso de tecnologia ou da inovação. Aí tem o TAM, o TAUT, o DOI, o DOI é Diffusion of Innovation, o TAM é Technology Acceptance Model, e tem vários modelos de aceitação de tecnologia. E aí, se você quiser estudar não apenas o software, mas a tecnologia em geral, você tem esses modelos que estudam características, né, fatores humanos que influenciam, e aí depende da tecnologia, vão ter diversas influências, depende do domínio também, vão influenciar a adoção e o uso da sua tecnologia. E você entendendo isso melhor, você pode aprofundar. Mas aí são outras formas, é um conteúdo mais teórico. Estou trazendo aqui essa reflexão para vocês, para que vocês tenham um repertório, que existem, assim, a forma de avaliar o uso, a apropriação do software é muito ampla, mas de forma que pragmática a gente vai ficar com uma abordagem mais simples, de pelo menos ter protótipos interativos, mostrar para o usuário e ter o feedback dele, se ele vai utilizar o software, o que ele acha de bom, o que ele acha de negativo, já é suficiente nesse primeiro momento.
Como eu falei para vocês, na parte final aí fica um material de referência, um livro fantástico aí do colega da UFMG, o Marco Túlio Valente, Engenharia de Software Moderna, né? O que eu abordei hoje aqui de forma muito rápida e sintética, capítulo 1 e 2, se vocês quiserem olhar para uma discussão mais profunda, mas aqui é só para dar repertório para vocês. E depois a gente vai ter mais módulos aí que eu vou aprofundar os capítulos, os restantes aí do livro aí, para que a gente consiga fazer o quê, né? De novo, sempre nosso objetivo, criação de software, da ideia até o software rodando na web. Para concluir aí, pessoal, eu queria deixar uma mensagem aí do Steve Ballmer. Para quem não conhece, Steve Ballmer, ele foi durante muitos anos o CEO da Microsoft. E esse aqui é de uma conferência da Microsoft lá nos anos 2000, que estavam lançando o .NET, e ele coloca o papel, né, o que é os elementos chaves para a promoção da inovação no mundo, né? Developers, a chave para a transformação, né, do mundo. E esse aqui é o curso, né, o Codifico, é um curso de formação de developers. Vocês são os developers. Então fica aí a mensagem motivacional de Steve Ballmer para vocês. E por aqui eu encerro esse módulo aí do Codifico. Até o próximo.